aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz, não feliz em contar isso porque a história é péssima, mas assim, eu tô muito feliz em voltar a contar histórias da minha vida pra vocês, coisas estão acontecendo. Na verdade, isso já aconteceu tem bastante tempo, eu cogitei nunca contar essa história pra vocês, por isso eu coloquei esse título também, porque são coisas que realmente eu não imaginei contar um dia no canal, e eu não ia contar, mas eu comentei num podcast por alto com o Luba, né, o nosso podcast, Podverso, eu comentei por alto só essa história, e vários de vocês falaram, Jean, conta, a gente quer entender melhor o que aconteceu, e eu nunca me senti preparado antes desse podcast pra falar sobre isso, porque era uma coisa que mexia muito comigo, me deixava muito, muito mal, mas eu achei que talvez fosse uma boa coisa pra alertar vocês do que tá acontecendo, alertar vocês também de coisas que possam acontecer com vocês, porque é uma coisa realmente tensa que eu vivi, e pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, e eu achei que esse vídeo podia servir como uma espécie de alerta também. Então vocês sabem que os vídeos aqui são super pra cima, eu vou tentar dar uma zoada na história também, do meu jeitinho, mas é uma história séria, então não vai conseguir ser uhul, alegria lá pra cima o tempo todo, porque é uma coisa que, enfim, eu conversei com psicóloga também, enfim, já tive muitas questões na minha cabeça em relação a isso, e hoje em dia eu consegui falar sobre isso, já é um grande avanço pra mim. Você precisou do seu tempo, né? De Exatamente. assimilar tudo que aconteceu, né? Exato. Hoje você é uma pessoa mais madura pra analisar toda a situação. Exato, e eu também não sentia muito que era uma coisa que dava pra fazer piada, e eu sempre quis trazer histórias, sempre trouxe histórias que eram coisas que eu conseguia jogar energia lá em cima e brincar e zoar muito, e era uma história que me deixou muito assustado, envolveu minha família, envolveu a minha segurança, e eu acho que quando envolve a nossa segurança a gente fica com um pezinho atrás. Então eu vou pedir pra você deixar like nesse vídeo, pra esse vídeo chegar em mais pessoas. É um vídeo muito importante, é um assunto muito importante pra mim, muito delicado também, mas eu acho que é muito importante todo mundo ouvir e chegar em o maior número de pessoas possível. Então se você puder deixar o like, vai ajudar demais. E também, uma outra coisa importante se vocês quiserem que eu traga outras histórias e, enfim, fale sobre outras situações que eu passei também, porque eu sempre trouxe muitas histórias pra Simona e tal, não sei o quê. E eu tenho outras histórias pra Simona também, mas eu acho que essas histórias também são importantes, sabe? Eu acho que também não adianta só a gente ficar de alegria na vida, porque coisas acabam acontecendo. Enfim, tô falando demais já. E que servem de aprendizado, né? Servem de aprendizado pra gente, enfim, tirar alguma lição dessas coisas. Mas seria legal se ninguém passasse por isso, mas quando acontece, eu acho que é legal a gente falar sobre. Se vocês puderem me seguir nas redes sociais também, quem ainda não me segue, @ojeanluca no TikTok, no Twitter e no Instagram, Jeanluca. Você pode me acompanhar mais por lá. E é isto. Vamos então contar tudo o que aconteceu comigo. Basicamente, nem tudo que eu trago aqui no canal, que eu trouxe no canal, é a minha vida inteira, né? Eu não conto tudo, porque tem coisas que eu acho que são pessoais e tem coisas que eu acho que são complicadas de contar, e essa era uma das coisas, por isso que eu demorei tanto tempo pra contar. Eu vou começar do início essa história pra vocês entenderem, porque eu acho que cronologicamente fica mais fácil vocês entenderem como tudo aconteceu. Eu comecei no YouTube em 2016. Só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo eu já estou. Nossa, eu já estou na internet, a Kakura da internet. Em 2016 já tenho dó. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai fazer 6 anos. Olha aí. É que 16 pra 17 é um ano, né? Na verdade. 5 anos, né? Eu vou fazer 6 ainda, mas já há um tempinho. E é muito doido, porque eu falo isso em stories, eu falo isso em vídeo, é muito real. Eu gosto muito dessa conexão que eu tenho com as pessoas que me seguem, com vocês, porque eu sinto que eu posso falar tudo com vocês, eu sinto que nada é uma grande questão, sabe? E eu sinto muita vontade de conversar com vocês. Então, cara, muitos de vocês já devem ter conversado comigo por inbox, porque eu adoro responder inbox, é uma coisa que eu faço com muita frequência. E quando eu comecei no canal lá no início, eu tinha muito menos seguidor, então eu conseguia responder absolutamente todo mundo. Eu respondia todo mundo que me mandava mensagem, e foi assim que eu conheci essa pessoa que eu vou contar a história pra vocês agora. Basicamente, ele era um fã meu de Portugal, um seguidor, né, que ele acompanhava o meu trabalho. Ele, inclusive, na época, tinha criado um fã-clube também pra mim, nesse começo de canal. Então, pra mim, foi muito importante, porque todo mundo que... Meus do F6, a galera que faz fã-clube e tudo mais, sabe que eu sempre faço chamada, eu sempre tenho uma interação próxima. E, como eu tava no comecinho, eu fiquei muito feliz, então eu interagia muito com ele, a gente conversava bastante, a gente trocava muita ideia. Só que ele era bem mais velho, assim, né? Não bem mais velho, mas ele tinha uns 40 e poucos anos. E a gente conversava sobre várias coisas, era super legal, ele era de Portugal. E assim, a gente tinha uma amizade num nível que ele falava que ia vir pro Brasil. Falava, não, eu vou vir pro Brasil, a gente vai se encontrar. Eu falei, claro, vamos se encontrar pessoalmente. Ele falou que ia ter um evento em Portugal enorme lá em Lisboa, que ele ia conseguir um ingresso pra mim. Falou, vem pra cá também, você pode ficar aqui em casa. Então era uma amizade que, cara, a gente tinha muita liberdade de, enfim, conversar sobre várias coisas. Mas era uma amizade. E sempre foi muito claro isso, até porque, inclusive, na época eu ficava com um menino sério e ele sabia disso. Enfim, o tempo foi passando e as nossas conversas, elas continuaram acontecendo normalmente, porque eu tinha nele um amigo, né? Como um amigo mesmo. As coisas começaram a aumentar, as conversas começaram a acontecer com maior frequência, e eu nunca vi nenhum problema nisso, até que ele começou a perder um pouco a mão nos tipos de mensagem que ele mandava pra mim. Ele começou a me mandar umas mensagens extremamente bizarras, extremamente problemáticas, que no começo
eu tentei enxergar aquilo como uma piada. E, bom, ele tá brincando, a gente já tem uma amizade, é uma zoeira e tudo mais. Aquela leve passada de pano, né? Eu mesma acabei passando um pano pra ele porque eu achava que era brincadeira, porque querendo ou não a gente tava tendo uma amizade, então era uma brincadeira. Então, mensagens tipo, no coelho, eu fiz um stories com um filtro de coelho no rosto, né? E ele comentou assim, nossa, coelhos são os animais que mais procriam e não sei o que lá, você também é assim? E eu tipo, tá, isso foi uma piada e tal, mas ok. Vindo de um cara mais velho, que, cara, eu não tinha esse tipo de conversa com o cara, não tinha nenhum tipo de vínculo nesse lado, já tava começando a achar um pouco estranho. Uma outra coisa que eu sempre fiz nas minhas redes sociais, eu acho que quem me acompanha sabe, eu sempre adorei fazer careta. Então, tipo, fazer foto assim, dando a língua, enfim, eu fiz agora ridículo, né? Mas assim, eu sempre fiz careta nas minhas fotos e eu sempre gostei muito de fazer careta nas minhas fotos. Eu acho que assim, tá feio num dia, faz uma careta que salva, sabe? Então eu sempre botei muito a língua pra fora nas minhas fotos e tudo mais. E aí eu lembro que ele sempre começou a soltar várias piadinhas que já estavam me incomodando, mas essa última foi a que eu não esqueci, que eu fiquei, cara, não bateu muito errado, que foi uma foto minha dando a língua, que ele falou assim, nossa, o que essa linguinha é capaz de fazer? E cara, aquilo me deu um nervoso, um nojo, uma coisa horrível. E eu falei, cara, nossa, ele perdeu a mão. Tipo, eu acho que agora ele perdeu a mão nas piadas. Eu acho que eu preciso dar uma freada aqui, porque o negócio tá ficando um pouco sem limite. É que eu acho que as pessoas elas vão confundindo, né? Tipo assim, Sim. A amizade com um grau de intimidade muito grande, né? Sim. E aí acaba... Aí você não acha que é brincadeira, se não é, você acaba ficando confuso, né? E aí você também fica com aquela questão de, cara, a pessoa é próxima, e aí a gente tem uma certa amizade, então será que isso vai estragar a amizade? Graça. Será que é uma amizade? Será que ela tá enxergando? Você fica confuso em cima do que tá acontecendo. Enfim, depois que ele começou a falar essas coisas e falou especificamente esse negócio da língua, eu fiquei extremamente incomodado. Eu falei, cara, eu vou falar com ele, porque a gente já tem um certo nível de liberdade. E eu falei, cara, eu não tô gostando de certo tipo de brincadeira que você tá fazendo comigo. Eu tô achando que eu tô ficando com uma pessoa, eu tô achando desconfortável. Eu vejo você como amigo, eu não enxergo nesse lado, eu não sei se você tá, enfim, confundindo as coisas. Ele pediu desculpa, falou que era brincadeira, que ele não sabia que tinha perdido a mão nas conversas e tudo mais, e que ele ia parar, e pra eu desculpar ele, que ele gostava muito do meu trabalho e tudo mais. Eu falei que tudo bem, enfim, que tava tudo tranquilo. E depois disso, eu voltei a falar com ele normalmente, tá? Eu falei, cara, não, ele achou que era brincadeira, eu acho que ele percebeu. E também a gente não vai ficar culpando uma pessoa pro resto da vida, ainda mais se ela assumiu que pode ter perdido a mão e tudo mais. Eu falei, bom, ele entendeu. Ok, estamos na mesma página. Tudo bem. Só que é óbvio que depois de uma situação dessa, eu não ia conseguir responder ele na mesma frequência que eu respondia. Porque assim, por mais que eu tenha perdoado e tenha entendido, cara, eu fiquei com aquele pé atrás de, putz, será que ele vai confundir de novo? O que será que vai acontecer? Então eu continuei respondendo, mas não com a quantidade, com a frequência que a gente se falava. Eu reduzi bastante o nosso contato. Só que, com a diminuição dessa frequência, né, como a gente se falava sempre e a gente começou a se falar só esporadicamente, ele ficou incomodado e ele começou a me mandar umas mensagens extremamente pesadas e assustadoras, que pra mim eram assustadoras, porque ele começou a ser rude e grosseiro no tipo de mensagem que ele mandava. Do tipo, você vai continuar com esse joguinho mesmo? Agora você me responde a cada um mês? Tipo, ele começou a ser meio grosso com as palavras, e me cobrar como se eu devesse algum tipo de satisfação pra ele sobre qualquer coisa. Ele tinha sido extremamente sem noção em várias piadas que ele tinha feito. Eu ainda assim perdoei, continuei falando com ele, e ele começou a cobrar a minha atenção, como se simplesmente a gente... Ok, esqueci o que aconteceu aqui, vida normal. Não, eu tava chateado e eu não tava confortável com as coisas que ele tinha falado. E assim, convenhamos, né, Gianluca? Você não responde as pessoas no WhatsApp, né? Vinícius. Gianluca, não vamos entrar nessa, né? Eu não quero construir esse prédio na sua cabeça, mas assim, vamos ser realistas. É uma dificuldade, eu tenho um problema com né, responder mensagens às vezes, tá? Mas no caso dele, era uma questão que eu tinha optado por responder menos, porque eu senti que tinha alguma coisa errada acontecendo. E depois que ele começou a me ameaçar, a frequência que eu comecei a abrir a caixa de mensagem dele começou a diminuir ainda mais. Eu comecei a ver as mensagens ainda menos, porque assim, cara... Se ele tava me ameaçando já, nossa, não sei o que. E ele começou a mandar coisas tipo assim, se eu te encontrar na rua, você tá ferrado. Tipo, realmente tons de ameaça. Falei, ok, isso aqui já perdeu a mão, já tá perdendo completamente o limite. E eu comecei a ficar em dúvida sobre o que fazer nessa situação. Cara, o que eu faço? Eu bloqueio ele, eu não sabia o que fazer, até porque era uma coisa, eu tava começando na internet, né, as coisas estavam acontecendo, então eu pensei, gente, o que eu faço? Só que assim, por mais que o cara fosse de Portugal, morasse super longe, morasse, tipo, em outro país, aquilo começou a me despertar vários gatilhos e vários nervosos de, tipo, eu sempre fui uma pessoa, quem me acompanha sabe, de...
cara, postar stories. Eu tava num lugar, eu postava stories e postava na hora. Aí, às vezes, pessoas iam me encontrar num lugar, eu nunca tive problema com isso. Só que isso começou a me gerar paranoias do tipo, caraca, será que eu posto exatamente agora que eu tô aqui? Porque vai que esse cara que tá falando que se me encontrar, eu tô ferrado, resolve vir aqui. Ah, ok, ele é de Portugal, mas ele já tinha dito que ia vir pro Brasil em algum momento. Imagina se... Eu comecei a ficar meio paranoico, sabe? E assim, eu fiquei paranoico num nível de que, assim, eu literalmente salvava todos os stories que eu fazia no lugar e eu só postava depois. Eu comecei a criar paranoias realmente, assim, na minha cabeça, sabe? Você começou também a pedir os seus amigos pra não postar, você lembra disso? Você pedia pra ainda gente. Teve isso, de tipo, gente, as pessoas estavam fazendo stories, amigos meus, cara, assim, eu tava começando a controlar até o perfil das outras pessoas. Tipo, gente, não posta nada comigo, porque eu tinha medo, sabe? Era um medo, e cara, era um medo muito genuíno, porque o cara era muito estranho e ele tava mandando mensagens pra mim extremamente bizarras. E eu fiquei com tanto medo na época que eu viajei pra casa do Luba na época e eu conversei com ele sobre isso, inclusive a gente até citou isso no podcast, acho que tem um trecho aí da gente falando sobre isso. Eu tenho certeza que eu te contei essa história. Eu acho que você mandou bloquear ele na época, inclusive faz muito tempo isso. Eu acho que eu não te contei o pós, que aconteceu depois. Mas enfim. Eu lembrei. Você, na sua casa. Foi na minha casa e eu falei pra ti, bloqueei esse cara e tu assim, eu tenho medo de bloquear. Exatamente. Que se eu bloquear, ele vai vir atrás de mim pessoalmente. Tu falou exatamente isso. Exatamente essa história. Exatamente essa história. E o conselho que o Luba me deu foi, amigo, bloqueia ele, sabe? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é bloquear. É uma pessoa que pode ser perigosa, bloqueia ele. Só que por mais que o Luba tenha me aconselhado e eu sentisse que eu deveria bloquear ele, eu tinha aquela questão de, cara, ele já tá com raiva de mim. Será que se eu bloquear ele vai ficar com mais raiva? Aí ele vai decidir vir atrás de mim. Eu comecei a ficar com um medo, gente, que vocês não têm ideia, assim. Parece, eu não sei se vocês estão entendendo, ou se parece uma grande besteira, mas assim, é extremamente assustador você sentir que a sua vida tá em risco de alguma maneira pelo simples fato de que você, cara, eu tava sendo legal com uma pessoa e a coisa escalonou num nível que o cara agora tava falando que se me encontrasse na rua ia me bater. Mas por que as coisas começaram a piorar ainda mais? Como eu não tava respondendo ele, porque eu literalmente não estava mais respondendo ele, vez ou outra eu abri as mensagens dele porque eu queria entender o que ele tava falando pra saber o nível de perigo que eu tava passando. Olha que loucura. Eu parei de responder ele, mas às vezes eu entrava na mensagem, né, o que também era um erro, devia simplesmente ter ignorado. Ele começou a mandar mensagens pra minha mãe. Então ele adicionou minha mãe no Facebook, minha mãe aceitava todo mundo e tudo mais, e ele começou a mandar mensagens pra minha mãe no Facebook, perguntando por que eu não tava respondendo ele. E assim, eu já tinha passado por uma relação, um ex-namorado, que também já tinha procurado a minha mãe, então isso também me despertou outras coisas, de tipo, meu Deus do céu, tá acontecendo a mesma coisa, ele tá voltando, agora tá chegando na minha família de novo. E cara, é muito chato você sentir que a sua família tá passando por uma situação que não é responsabilidade dele, sabe? Por uma escolha profissional minha. Olha que louco. Só que assim, pra mim, o pior de tudo chegou agora, sabe? No final da história. Pra mim foi a época mais assustadora, assim, que quando eu lembro, eu chego a ficar arrepiado, assim, de imaginar o que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse passado por alguma situação mais séria, sabe? Ele começou a mandar mensagens pra mim, mandando a localização, enviando a localização de onde ele estava. Tipo, ele mandou a localização pra mim de onde ele estava. E ele tava na rua da minha casa. Então ele começou a mandar várias mensagens e mostrando a localização. E eu nunca tinha passado meu endereço pra ele. Eu não sei como ele pode... Ele não conseguiu meu endereço exatamente, tá? Porque ele não tava na porta da minha casa. Ele estava na minha rua. Mas eu não sei onde ele pode ter conseguido descobrir onde era a minha rua. E, cara, foi uma vivência muito estranha. Porque, cara, eu me senti muito na vibe... Tipo, sabe? Tipo, um negócio muito assustador. De você sentir que tem uma pessoa tentando controlar ou entrar na sua vida de uma maneira que você deixou claro que você quer aquela pessoa longe, sabe? Eu não tava respondendo as mensagens dele. Ele saiu de outro país pra vir pro Brasil pra me assustar. Era a sensação que eu tava tendo, sabe? E o nível ficou tão pesado que eu falei, cara, eu vou ter que pontuar isso pra minha mãe. Porque na época que ele mandou as mensagens pra minha mãe, a minha mãe falou comigo, olha, esse menino tá mandando mensagem. Então eu falei, mãe, só ignora. E aí chegou o ponto que eu tive que voltar a falar pra minha mãe. Mãe, aquele menino que tava te mandando mensagem era um seguidor, ele tinha um fã-clube e tudo mais. Eu comecei a falar pra ela o que tinha acontecido. E ela falou, Jean, a gente precisa ir na polícia, a gente precisa fazer um BO, porque você é uma questão de vida, sabe? Você precisa resolver essa situação. Enfim, eu fiquei assustado com a situação toda. Nossa, eu lembro, foi... Eu parei de sair de casa. Tipo, o Vinícius lembra da situação. A gente tentava te tirar da rua, tipo, tirar pra você distrair, você eu levava os meus amigos todos pra casa, tipo, nessa época, inclusive, eu gravei um vídeo com os amigos meus em casa, aqueles vídeos da roupinha também, que a gente gravou. Tipo assim, eu gravei várias coisas em casa e eu chamava os meus amigos pra se divertir comigo em casa, porque eu não tava em condição de sair, porque eu sentia medo o tempo todo. E assim... isso poderia ter desencadeado numa síndrome do pânico. Eu não cheguei a ter síndrome do pânico, tá? Só pra vocês entenderem. Mas foi tão assustador que eu poderia ter desencadeado alguma coisa parecida com isso, porque foi uma situação realmente fora do comum. Só que essa situação toda, ela me mudou, sabe? Ela me mudou porque ela começou a fazer eu pensar nos limites das coisas que eu publicava, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que falei e publiquei muita coisa o tempo todo. E eu comecei a falar, cara, será que esse lance dos stories que eu comecei a fazer, eu falei, cara, será que é bom eu estar o tempo todo presente? Isso começou a
me deixar com algumas questões. Hoje em dia eu já tô bem mais tranquilo com isso, tá? Eu não tô mais com essas coisas na cabeça. Apesar de eu ainda seguir esse lance de postar os stories depois, porque eu acho que é uma questão de segurança. E até uma dica pra vocês também. Porque por mais que eu trabalhe com a internet, eu seja uma pessoa pública, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você postar aonde você está em tempo real, se tem uma pessoa que quer fazer alguma coisa com você, alguma pessoa que não gosta de você, cara, isso é uma coisa pra sua própria segurança. As pessoas podem fazer coisas com você, ir até o lugar que você tá e fazer alguma maldade com você, então é muito perigoso. Então eu também queria usar esse vídeo como uma espécie de alerta pra vocês tomarem cuidado com o que vocês postam, essa coisa de tempo real. A gente às vezes quer fazer live, quer fazer as coisas o tempo todo e mostrar a nossa vida, porque a gente às vezes tá feliz e quer dividir com as pessoas, mas tentar às vezes pensar um pouco de, putz, será que eu preciso compartilhar isso agora? Será que eu não posso esperar eu chegar em casa e eu compartilhar isso depois, sabe? E ter atenção também, né? A gente nunca sabe quem tá do outro lado, né? Se é realmente pode ser um catfish, né? Exato, a gente não sabe, exatamente isso, a gente não sabe, às vezes tá vendo uma foto de uma pessoa e não é necessariamente aquela pessoa, sabe? Eu nunca mais ouvi nenhuma história desse cara, eu não sei por onde anda, enfim, como tá a situação toda, mas eu achei que seria uma situação, uma história legal pra eu contar pra vocês, não porque é uma boa história, mas porque eu acho que é uma boa maneira de alertar vocês sobre o que eu passei e o que eu vivi. E assim, foi realmente assustador, assim, porque realmente, querendo ou não, eu fui assediado, né? Foi uma situação extremamente bizarra, o cara mandou um monte de mensagem bizarra. Isso porque eu não comentei, porque eu também não queria trazer mais peso pro vídeo, mas não foram só mensagens, ele mandou vídeos, ele mandou fotos de coisas e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Eu bloqueei, deletei ele de tudo, então assim, eu não queria ver e lembrar daquilo, sabe? Porque a minha mãe queria que a gente juntasse todas as informações, a gente chegou a juntar um tempo pra, enfim, ir até a delegacia, mas eu não queria lembrar, sabe? Então, tipo, eu deletei, apaguei tudo, bloqueei ele de tudo, porque realmente foi uma coisa muito pesada pra mim, sabe? Ter passado por essa situação. Enfim, gente, não sei se esse vídeo ficou muito longo, se eu falei demais, mas isso era uma coisa que eu nunca tinha trazido aqui pro canal, que eu achei que de repente era o momento de eu trazer pra vocês, pra contar isso pra vocês e conversar com vocês sobre isso. Eu espero que isso abra o olho de vocês de alguma maneira. Se você tem algum amigo ou alguma amiga que tá tendo um amigo na internet ou tá conhecendo alguma pessoa, manda esse vídeo pra essa pessoa. Não é pra você ficar com medo e desesperado de qualquer pessoa que você tá conhecendo, mas pra você tomar cuidado com as pessoas com as quais você conversa na internet e entender que às vezes as pessoas elas não são necessariamente quem elas parecem na internet. Então tomem muito, muito cuidado. E ter cautela também, né? Do que você vai expor da sua vida, né? Tudo tem que ter um limite. Exatamente, ter um limite, tá? Sei que esse vídeo ficou com uma pegada um pouco diferente dos outros vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo na medida do possível, né? Comenta aqui se você já passou por alguma situação também. Acho que a gente pode trocar experiência também para as pessoas lerem nos comentários histórias que vocês já passaram em relação a pessoas que vocês conheceram na internet, se isso foi assustador de alguma maneira, ou se vocês tiveram boas experiências também, que eu acho que é legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não da história, mas do vídeo, porque eu quis dividir isso com vocês. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais histórias e coisas reflexivas que eu já passei na vida. Porque eu e o Luba, a gente fala muito no podcast sobre histórias um pouco mais sérias, sobre vivências pessoais. E eu percebi que eu nunca trouxe essas coisas aqui pro canal. Eu acho que talvez a gente esteja num bom momento pra falar sobre essas coisas também. Dentro dos vídeos de diversão, dentro dos vídeos dos gameplays. Uns vídeos onde a gente também pense um pouco, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!